Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês. E o Espírito Santo, o nosso guia, venha guiá-los segundo a sua santa vontade, para que todos possam entender a sua voz e ter coragem, receber fé, coragem para obedecer essa voz, a palavra de Deus. Eu tenho focado nesses dias o problema que muitas pessoas, especialmente as mulheres que são as mais sofridas. A mulher é mais sofrida do que o homem, normalmente. Normalmente. É a mulher que dá à luz a filhos, que sente dores do parto. Eu, como homem, eu nunca teria essa condição. O homem sofre, mas sofre menos do que a mulher. Então, por conta disso, nesses domingos próximos, mais 2 domingos, nós tivemos no domingo passado, o clamor pelas almas aflitas, as mulheres aflitas, vai continuar neste domingo e até no outro domingo, 3 domingos. E nós queríamos exatamente falar sobre esse assunto, porque a maioria das pessoas que sofrem são mulheres, muito mais do que os homens. Porque, com certeza, é a parte mais frágil, é a parte mais delicada que sofre mais. Mas eu estava ontem lendo um comentário e uma mulher disse, olha, bispo, eu estou sofrendo com um problema econômico e problema de saúde. Eu estou sofrendo, mas eu estou na fé, eu continuo na fé. Eu não sei o que eu vou fazer, mas eu sei que Deus é comigo. E eu queria que você que está nessa situação, seja problema econômico, seja problema sentimental, seja problema de saúde física, qualquer que seja o seu problema, nós queremos que você pegue essa receita, a receita de uma mulher que esteve embriagada, não de vinho, mas embriagada de dor, de aflição, de angústia, que foi o caso de Ana. Aliás, Lia também sofria. Lia, esposa de Jacó, primeira esposa de Jacó, ela sofria porque ela era desprezada pelo seu marido. E aqui era o contrário. Eucana, marido de Ana, era um homem que a amava em excesso. A amava demasiadamente, mais do que a outra, que ele tinha tido vários filhos com ela. Mas ele amava a Ana de forma toda especial. Porém, a Ana, apesar de ter o amor do seu marido, a dedicação do seu marido, não era suficiente, porque ela parecia estar estéril, do seu ventre não tinha nascido criança. E quando nós estivemos anteontem lá em Siló, onde estava o templo, ou melhor, o tabernáculo do Senhor, onde Samuel, o profeta, cresceu, desenvolveu e veio se tornar profeta, o maior dentre, se é que podemos dizer assim, o profeta que consagrou, ungiu 2 reis, o rei Saul e o rei Davi. Ele era muito importante, muito, muito importante. E ele estava estabelecido em Siló, porque
aí aconteceu um milagre com Ana. Ana, que estava embriagada de sofrimento e dor, ela se sentia cobrada, não só por si mesma, para dar à luz a filhos, mas como também ela era humilhada pela sua rival, a Penina, que tinha filhos, muitos filhos, e Ana não tinha nenhum. Quanto mais filhos a outra tinha, mais era motivo de humilhar Ana. E Ana, quem poderia consolar? O marido, por muito amá-la, não tinha condições de consolá-la. Então, ela foi no tabernáculo, ela foi lá no templo para falar com Deus. E diz o texto aqui que ela perseverava na oração diante de Deus, ela sozinha. Porquanto Ana, olha só, detalhe, Ana, no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz. Não se ouvia a sua voz. Ela orava no coração, do coração dela para Deus. A voz dela saía do coração. Então o profeta, ou melhor, o sacerdote Eli, vendo-a, disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te do teu vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Esse é o segredo, minha amiga e meu amigo. Objetivamente falando, esse é o segredo. Se nós queremos os favores de Deus, nós temos que derramar a nossa alma perante o Senhor. E foi o que Ana fez. Ela derramava a sua alma diante de Deus. O problema é que muitas pessoas pensam que por muito orar, muito pedir, vão ser atendidas. E vão ser atendidas mais rapidamente. Só que Deus não vê a quantidade de palavras que nós falamos para Ele. Deus não pesa a quantidade de clamor. Ele pesa a quantidade de serenidade, de seriedade, de sinceridade. Quando a pessoa se torna sincera diante de Deus, sincera, então Deus ouve a sua oração. Ele ouviu a oração de Ana. Ele ouviu a oração de Ana. E quando ela falou para o sacerdote que ela estava derramando, ela tinha derramado a sua alma perante o Senhor, o sacerdote disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Então, diz o texto sagrado, continua o texto sagrado, que disse ela: ache
a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o semblante já não era mais triste. Quer dizer, quando a pessoa, eu entendo, eu aprendo, eu recebo essa divina iluminação, eu entendo que quando a pessoa rasga a alma diante de Deus, quando ela é sincera mesmo, quando ela se levanta, ela é outra criatura, porque Deus responde na hora. Deus responde como? Ele dá o filho na hora? Não. Mas Deus responde com a segurança, com a fé, com a coragem de que a partir daquele momento as coisas vão mudar. Essa é a resposta de Deus que você quer, que todos nós queremos. Nós queremos respostas. Mas quando ele nos responde, a gente para de choramingar, para de reclamar, para de lamentar, para de chorar. E então vem um gozo em nossa alma, porque Deus ouviu a nossa oração. E quando nós ouvimos a voz dele, ele sabe, nós sabemos que é a voz dele, porque vem imediatamente a paz. É isso mesmo. Eu vejo no caso da Ana, eu me vejo no caso da Ana, porque na ocasião, na década de 90, quando nós passamos um perrengue, passamos pelo vale da sombra da morte, naquele momento, quando derramamos a nossa alma perante o Senhor, e eu estava no banheiro, eu não estava no altar, eu não estava na igreja, eu não estava em outro local, eu estava num banheiro. Eu busquei o banheiro, um lugar reservado, para falar com Deus. E quando eu coloquei toda a minha dor, e ele me respondeu, qual foi a resposta dele? Ele me deu o alívio na hora. A resposta dele era o seguinte: toma minha paz. Fique em paz, porque eu ouvi a sua oração. Então, quando você faz esse tipo de procedimento, você vai para um lugar reservado e coloca a sua alma aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele lhe responde imediatamente com aquela paz. Não é que eu resolvi os meus problemas naquele momento, naquele dia. Não. Mas resolveu o maior problema que eu carregava. Era a ansiedade, era um temor, medo. O medo de perder, o medo de ser humilhado, envergonhado, mais do que eu já era. E quando ele respondeu, ele me deu segurança, ele confirmou dentro de mim. E isso é uma coisa muito pessoal. Isso é muito pessoal. Não tem como eu fazer isso por você ou você fazer por mim. Nós podemos orar uns pelos outros, devemos orar uns pelos outros. Mas, quando chegamos em determinado momento da nossa vida, a oração tem que ser nossa, o clamor tem que ser nosso, porque só nós sabemos o que estamos passando. Então, você que está nos assistindo e quer resolver os seus problemas cruciais, você está no fundo do poço, não há como mais você descer, você já desceu no limite. Então, dobre os joelhos, fale com Deus, mas fale sinceramente. Ó Deus, é isso. Fale tudo. Fala o que você fez de errado, que você tentou fazer do certo, mas você fez errado. Fala dos seus erros, das suas falhas, das suas fraquezas.
Conte tudo, derrame tudo. Ninguém vai ouvir, só ele. Só ele. Fale. Fale, ó, meu Deus, eu creio em ti, eu creio na tua palavra, mas é difícil a gente manter essa crença e quando não há resposta, poxa vida, eu estou aqui gemendo, o Senhor sabe da minha situação. Mas agora, por favor, pelo nome do Senhor Jesus, pela tua palavra, pelo teu Espírito, ouve a minha oração. Quando uma pessoa faz esse procedimento, esse tipo de oração, aí realmente Deus desce até ela e lhe dá a segurança, certeza de que a resposta está a caminho. E foi o que aconteceu comigo. Leia livro de Samuel, 1 Samuel, o capítulo 1 inteiro, para você saber da história de Ana. Quem veio a ser Samuel, o filho que ela gerou, Deus guardou, Deus preservou o ventre dela para gerar um filho especial, muito especial. Leia lá em 1 Samuel, capítulo 1. Leia todo, tá bom? Nós vamos ficando por aqui, estaremos de volta amanhã. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.